Bom dia, irmãos. Bom, irmãos, o tema que eu quero tratar com os irmãos hoje é ansiedade, preocupação, medo. Bom, eu acredito que os irmãos também passem por situações onde a ansiedade, a preocupação se faz presente. Muitas vezes no nosso cotidiano vem uma preocupação com determinada coisa e isso acaba atrapalhando muito. Eu lembro de quando eu comecei a servir na igreja, comecei a trabalhar, a realizar o trabalho, e por causa da minha timidez, eu tinha uma grande resistência de vir à frente e fazer algum trabalho. Eu lembro, basicamente, e eu tenho muito claro na minha mente, a primeira vez que eu fui ajudar no trabalho. Foi o trabalho de ajudar na ceia, servir. Não era nem dirigir ela. Eu lembro que eu estava sentado no banco, momentos antes de vir ajudar a servir, e eu estava tremendo. E eu estava me segurando porque eu percebi que o banco também estava tremendo de tão nervoso que eu estava. Eu estava preocupado, eu estava com muita ansiedade. Eu tremia de nervoso. Aquilo não foi fácil, mas com o decorrer do tempo, as coisas foram se aliviando e hoje a ansiedade não é tão forte como no início. Deus não respondeu esse meu medo, essa minha timidez, com algo milagroso, que eu tive uma resposta e imediatamente, logo após, isso saiu de mim. Não foi assim, mas foi perseverando, continuando, trabalhando, que isso acabou sendo superado. Agora, olhando para as Escrituras, nós temos um exemplo muito melhor. Moisés, quando foi chamado para libertar o povo do Egito, ele tinha uma grande insegurança. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 11, ele começa questionando, olha, quem sou eu? E ele começa a fazer grandes perguntas, vários questionamentos. E se eles não crerem? E se não ouvirem? Eu não sou eloquente. Isso lá no verso 10 do capítulo 4. Moisés, ele estava tomado pelo medo, mesmo diante justamente da promessa do Senhor de capacitação dele. O Senhor, o Criador, fala a ele, olha, não fui eu que dei a boca e você está falando para mim que não é eloquente? E é muito interessante e impressionante que antes de tudo isso, lá em Atos capítulo 7, verso 22, é dito que Moisés era poderoso em palavras. Ele foi criado pelas ciências dos egípcios e ele era poderoso em palavras e obras. Mas o que aconteceu com este homem para logo após, quando é chamado para voltar ao Egito e libertar o seu povo, por meio do poder de Deus, esse homem, ele fala que ele não era eloquente, que a sua língua era pesada, que sua boca era pesada. Bom, nós não temos o relato do que aconteceu. Se foi alguma doença que causou alguma sequela, ou algum trauma, ou simplesmente um medo mesmo. O fato é que Deus não se agradou de Moisés não responder com proatividade a este chamado. A ansiedade, o medo, a preocupação, naquele caso, não foi algo que foi visto com olhos agradáveis diante de Deus. Capítulo 4, verso 14, é dito que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. A ansiedade, ela pode nos levar a reconhecer a nossa fraqueza e buscar ao Senhor. A preocupação, o medo, e isso, se levar a esse resultado de busca ao Senhor, é algo bom. Mas pode também nos paralisar ao ponto de nos impedir a avançar no chamado que nós temos por Deus. Em Deuteronômio, capítulo 20, verso 8, quando Deus está orientando ali
Sobre a guerra, Deus orienta que os medrosos não saiam para a batalha, pois o medo poderia contaminar o coração dos outros. Ou seja, para quem vai para a batalha, o foco tem que ser a batalha. Não pode haver medo, tem que haver confiança, porque o medo, ele sucumbe toda e qualquer ação nossa, quando ela toma posse das nossas almas. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, nós aprendemos que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. O mesmo termo é usado lá em Mateus capítulo 25, verso 15, uma parábola extremamente conhecida entre cada um de nós, que é a parábola dos talentos. Quando o Senhor distribui os talentos conforme a capacidade de qualquer um. O termo ali, capacidade, é o mesmo utilizado para poder em 2 Timóteo. Ou seja, Deus dá o poder para cada um. E naquela parábola nós temos um grande ensinamento. Houve uma pessoa que se escondeu perante o medo, que não agiu. O Senhor se agradou? Não, não se agradou. Então, nós temos que ter muito cuidado com a preocupação, com a ansiedade nas nossas vidas. Eu tive a grande bênção de crescer na igreja e, com o passar do tempo, eu pude perceber algumas mudanças na forma de alguns irmãos tratarem alguns temas. Não necessariamente entre os irmãos que congregam entre a gente, mas no geral mesmo. A cultura foi avançando e houve algumas mudanças na forma de se tratar alguns temas. E um deles é justamente a ansiedade. No passado era comum que esse problema fosse tratado como uma questão espiritual, muitas vezes ligado exclusivamente ao pecado e à falta de fé. Inúmeras vezes eu ouvi pessoas, e acredito que tenham algumas ainda, que falam, olha, não, isso daqui acontece com você porque é pecado, porque você não tem fé. Bom, com o tempo, também se reconheceu a utilidade dos tratamentos médicos. E em muitos casos, o aspecto espiritual foi sendo deixado de lado diante do fato da utilidade médica. Mas, à luz das Escrituras, é preciso nós termos equilíbrio. O pecado, de fato, foi que introduziu a desordem em toda a criação. Romanos, capítulo 5, verso 12, nos traz claramente isso. A ansiedade é uma das marcas dessa realidade, de uma criação caída. Mas não significa que cada caso de ansiedade seja em si, em cada pessoa relacionado ao pecado. A Bíblia, ela nos mostra servos piedosos que enfrentaram aflições, que enfrentaram preocupações. Salmo 42 é um grande exemplo. A alma afligida. E isso nos lembra que viver no mundo nos expõe a uma criação que está quebrada. E assim, inclusive os servos de Deus estão expostos a isso. Expostos a esse tipo de luta. E ainda não podemos ignorar que a ansiedade também pode nos revelar onde está o nosso coração. E eu quero focar neste ponto, porque muitas vezes ainda as pessoas têm esquecido do lado espiritual nesta questão. Não estou falando que não tenha utilidade as questões médicas, mas nós temos a responsabilidade de olhar para o nosso lado espiritual e verificar se as preocupações, se as nossas ansiedades não surgem de uma espiritualidade fraca. A raiz da ansiedade, ela pode ser cortada. Mateus capítulo 6, e nós vamos focar nesse texto, Mateus capítulo 6, verso 25 em diante. É interessante porque nesta passagem, Jesus diz aos seus discípulos que eles não deveriam estar ansiosos.
E ele diz justamente isso mais de uma vez. No verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Uma vez. Verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja? Mais uma vez. Verso 28, e por que andais ansiosos? Verso 31, portanto, não vos inquieteis. Verso 34, porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. 5 vezes. Aqui, verso 31 e 34 é traduzido como inquieteis, mas é a mesma palavra do verso 25, ansiosos. Algumas versões utilizam ansioso, outros usam inquietação. A ansiedade é claramente o tema desse trecho. Ela se torna algo explícito. Quando nós olhamos para o verso 30, nós podemos ver a raiz da ansiedade. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quero frisar o último trecho. Homens de pequena fé. Em outras palavras, Jesus diz que a raiz da ansiedade é a fé inadequada na graça futura dele. Quando eu falo graça futura, quando nós viemos aqui hoje para cultuar ao Senhor, foi um favor imerecido que o Senhor nos concedeu. E assim, Jesus está falando justamente sobre essa graça dele, sobre esse favor imerecido que ele nos concede. E a raiz da ansiedade está justamente na falta de fé nessa graça que o Senhor nos concede. Quando a incredulidade ela obtém alguma vantagem no nosso coração, um dos efeitos é justamente a ansiedade. A causa básica da ansiedade é a falta de confiança em tudo que Deus prometeu para cada um de nós. E isso pode ser uma boa notícia. Bom, vamos lidar com isso. Talvez pareça que não é uma boa notícia. É desanimador nós descobrirmos que a nossa luta contra a ansiedade, na verdade, revela uma dificuldade mais profunda, a falta de confiança em Deus. E, de certo modo, eu concordo com essa questão. Não é algo que nos traz felicidade saber que a nossa confiança ela não está sendo forte no nosso Senhor. Isso pode ser desconfortável. Mas podemos pensar da seguinte maneira também. Imagine que nós estejamos com dor no estômago. E nós tentamos o alívio de todas as formas, mudamos a nossa dieta, fazemos exercícios, mas usamos remédios, mas nada traz sucesso. A dor continua. Então, após exames médicos, é revelado que nós temos um câncer no intestino. Isso, à primeira vista, é uma boa notícia? Não. É uma péssima notícia. Realmente é algo que nós não queremos ouvir. Mas nós podemos considerar um outro lado. Se o diagnóstico veio cedo, quando ainda existe a possibilidade de um tratamento eficaz, nesse caso, saber o que realmente está acontecendo é uma excelente notícia. Não por causa da gravidade da doença em si, mas por causa que agora, perante a clareza, existe a possibilidade da cura real. E é exatamente assim com a ansiedade. Descobrir que em muitos casos a nossa preocupação, a nossa ansiedade está enraizada na nossa incredulidade, na dificuldade de confiar nas promessas de nosso Senhor, é duro. Mas a incredulidade deve ser vista como algo muito grave. Porque em Hebreus capítulo 3, verso 12, é dito: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade não é algo superficial, mas reconhecer é um pontapé
inicial para a nossa restauração. Porque esse câncer espiritual pode ser tratado. E o médico é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos convida a clamar como aquele pai aflito que tinha o seu filho sendo possesso por demônio, lá em Marcos capítulo 9, verso 24, que se jogava no fogo, que estava atormentado. Vocês lembram que aquele pai clama? E imediatamente, Marcos 9, 24, e imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nessa possibilidade de termos a cura, devemos reconhecer muitas vezes a nossa incredulidade. Por isso, identificar a ligação entre a ansiedade e a incredulidade é sim uma boa notícia, porque nos permite lutar contra a causa verdadeira do problema. E essa luta tem a direção que é a esperança, porque Deus age através da sua palavra, por meio do seu Espírito, para nos curar. Paulo chamou isso de batalha da fé. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, bom combate da fé, ele chama. Combate o bom combate da fé. Ou seja, para ter fé é algo fácil? Se fosse fácil, não existia combate, não existia luta, não existia guerra. Combate o bom combate da fé, porque é exatamente aí que nós vemos a raiz, a incredulidade, e através justamente da vitória disso, nós podemos conquistar paz no nosso coração. E como nós vencemos a ansiedade? Primeiramente, é importante nós termos algo em mente. Ter ansiedade, preocupações, não significa que nós estejamos desviados do caminho. Assim como um carro de corrida, ele, quando está passando por uma estrada onde tem terra, lama, é jorrado lama no vidro da frente, aquela lama atrapalha a visão. Não significa que o atrapalhar da visão, aquela lama presente no vidro da frente, significa que a pessoa está fora do caminho de Deus, mas que ela está sendo afetada diante desse caminho e que ela tem um grande perigo de desviar desse caminho. E é necessário o quê? Que a pessoa espirre a água do carro e limpe com os para-brisas. E o que é essa água e esse para-brisa? É o Espírito do nosso Senhor, é a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina a nossa caminhada. Então, como vencemos a ansiedade? Lutando contra a incredulidade. Fortalecendo a nossa fé nas promessas da graça do nosso Senhor. E essa é a essência de 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Combate o bom combate da fé. Essa é a luta travada de duas maneiras. Pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Pela busca ao nosso Senhor Jesus Cristo. As promessas das Escrituras alimentam a nossa fé, trazendo em mente, a nossa mente, o caráter fiel do nosso Senhor e suas garantias para o futuro. Romanos capítulo 10, verso 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E é o Espírito quem aplica essa verdade ao nosso coração, fortalecendo a cada um de nós internamente, para nós confiarmos, obedecermos e descansarmos nele. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Jesus mesmo orou ao Pai
para que os seus discípulos fossem santificados pela verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. Portanto, a vitória sobre a ansiedade não acontece por esforço isolado, mas pela ação conjunta da verdade que é revelada nas Escrituras e o Espírito que nos vivifica. Sem a obra do Espírito, a palavra ela pode ser apenas como uma letra, mas sem a palavra também não há fundamento. Assim, os dois trabalham em conjunto. Lemos e meditamos nas promessas do nosso Senhor, enquanto oramos justamente por ajuda do nosso Deus, à medida que olhamos para ver melhor o que Deus quer para nossas vidas. Deus planeja servos que confiem nele. Deus quer servos que confiem nele, que depositem todas as ansiedades, todas as preocupações nele. Quero finalizar com Jeremias capítulo 29, verso 11. Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor nos deseja não um coração aflito, não um coração inquieto, mas um coração de paz, um coração que deposita toda e qualquer preocupação nele. O apóstolo Paulo aprendeu diretamente do Senhor a viver essa fé. Ele exorta justamente a cada um de nós a não andarmos ansiosos, mas a apresentar os nossos pedidos a Deus com oração e ações de graças. Filipenses capítulo 4, verso 6, passagem extremamente conhecida entre nós, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, ele conclui com uma certeza inabalável. Filipenses capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A base dessa promessa é a graça futura do nosso Senhor e ilimitada. Crer nela enfraquece a ansiedade e fortalece a nossa fé. Que possamos fazer guerra, não contra as pessoas, mas contra a incredulidade. Ela é a raiz da ansiedade, ela é a raiz da preocupação, ela é a raiz do medo, a qual, por sua vez, traz raiz a tantos outros pecados. Por isso, que possamos ligar os limpadores de para-brisa e usarmos o jato da água para mantermos os nossos olhos fixos nas promessas grandes e preciosas do nosso Senhor, e que possamos tomar as Escrituras, pedir ajuda ao Espírito Santo e colocar a nossa fé nas promessas e o nosso coração em um coração de combate, pela viva fé na graça e obediência ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos.